Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero só mostrar a vocês algumas coisas que nós podemos considerar surpreendentes nessa passagem, porque nós estamos no ano das surpresas. E nossa proposta com essa temática é que você se surpreenda com o que Deus vai fazer a seu respeito, com que as pessoas se surpreendam com a sua nova postura, com que você seja capaz de se surpreender com você mesmo, fazendo coisas que você nunca fez, tomando posicionamentos que nunca tomou. E eu quero mostrar esse texto aqui para vocês. João capítulo 4, verso 1, põe na tela. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos ensinará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Vamos embora. Deixou, pois, a mulher seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos diante de um homem que precisa difundir seus ensinamentos e preparar uma equipe em apenas 3 anos. Esse alguém é Jesus. Jesus precisa chamar para si pessoas que sejam capazes de manter-se na tradição para pregar para os judeus,
mas que também precisa romper com alguns paradigmas para levar seu projeto em áreas onde os conservadores jamais chegariam. É por isso que ele, em muitas ocasiões, ele rompe com algumas barreiras, com o propósito de quebrar alguns valores e trazer uma mudança de perspectiva ou de mente para os seus discípulos, os levando a entender que o evangelho é muito mais do que eles planejam ou eles entendam. A maioria da base dos seus discípulos está condicionada a pensar que a salvação é apenas para os judeus. Mas Jesus agora vai romper isso. E mesmo buscando romper, ele vai ter muitos problemas, até o apóstolo Paulo. Quando Jesus vai lidar com seus discípulos, ele precisa levar o evangelho a lugares e ele não pode mandar seus discípulos como missionários, porque eles ainda não têm maturidade para entender. Então ele quer levar o evangelho a Decápolis, as 10 cidades pagãs do lado leste do mar da Galileia. O que ele faz? Liberta o endemoniado que anda nu e faz deste homem um evangelista. Havia uma ruptura desde o Velho Testamento entre judeus e samaritanos por causa de toda a influência pecaminosa que o povo de Samaria acabou recebendo das nações pagãs. Então, dificilmente um de seus discípulos seriam capazes de se tornarem missionários em território samaritano. Então Jesus começa a ir em lugares com seus discípulos que os discípulos achavam que ele não deveria ir. O que nós vamos fazer em Decápolis? Lá não tem comida para a gente. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. O que o senhor deseja fazer naquela terra? Eu preciso libertar um homem lá para se tornar um evangelista naquele lugar, porque eu não posso mandar Pedro. A mente de Pedro não está adaptada. É muito importante você entender aqui que o texto começa com uma surpresa muito grande. Jesus indo da Galileia para a Judéia e passando no meio do território samaritano. Isso já é uma surpresa para seus discípulos. Não era agradável para aqueles homens passarem por ali. Eles estão estranhando o posicionamento de Jesus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que cada um de nós fomos chamados para disseminar o evangelho numa área em que você tem a sua rede de influência que talvez eu nunca consiga chegar. E quem é que vai chegar nessas pessoas? Você. Pastor, lá do lado da minha casa tem um centro espírita. Beleza. Você quer que eu vou lá pregar para eles? Não, eles não fazem parte. Não fazem parte do meu mundo, e sim do seu. É importante você entender isso. Por que é que ele chamou você? Para que você insira as pessoas que estão ao seu redor no contexto evangélico, apresentando para ela as boas novas. Quando nós olhamos para isso, Jesus diz: vamos para a Judéia, sim, mas por onde? Por território samaritano. Os discípulos já devem ter falado: é bem estranho isso, mas vamos embora, vamos com ele, é ele que está liderando a equipe, nós vamos com ele. E é isso que nós vemos a partir do verso 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, que batizava mais discípulos que João, o discípulo, Jesus não batizava, mas sim discípulos, ele sai da Judéia e vai outra vez para a Galileia, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário porque Jesus quis. Mas se Jesus não estivesse ali, provavelmente seus discípulos não teriam passado. Bom, o que tem em Samaria? Algo que Jesus quer. O que Jesus quer fazer em território samaritano? Ele quer conseguir um evangelista. Ele quer conseguir alguém para pregar a sua palavra. Provavelmente nós imaginaríamos que ele estaria atrás de um homem. Certo? Nós jamais imaginaríamos que Jesus buscaria uma evangelista mulher. Note que há uma ruptura mental mais uma vez. Jesus está querendo agora empoderar uma mulher e dizer para seus discípulos
que assim que ele sair de cena, ressuscitar e for aos céus, eles precisam lidar bem e quebrar alguns paradigmas com ministérios femininos, com mulheres tomando a frente para realizar coisas. Isso não é de agora, o Velho Testamento já fazia isso. Um grande homem bravo, inclusive valente, diz para Débora: nós não vamos à batalha se você não for com a gente. Não é de hoje. Tem gente que diz que a Bíblia é machista. Não sei onde. Nunca vi um negócio para valorizar tanto mulher. Quando olhamos para isso, o que vemos? Jesus está passando por Samaria. Aí ele chega perto do poço de Jacó e fala para seus discípulos: vão comprar comida. Quantos? Os 12. Presta atenção, gente. Jesus diz para os 12 discípulos: vai até o centro de Samaria e compra comida para a gente, porque eu quero ficar sozinho. Pronto. Nisso quem é que vem? A dona, a samaritana. Ou seja, exatamente quem Jesus quer. Para surpresa dela, ela não sabe quem ele é. Ela só sabe que ele é judeu. Algumas coisas eu acho que vale a pena nós, apesar de o tempo ser pouco, né? Vale a pena nós observarmos. O que, pastor? Que ela não sabe nada sobre ele, mas que ele sabe tudo sobre ela. Tudo. Pastor, o que você está querendo dizer? É isso aí mesmo. Que você não sabe quase nada sobre Deus. E Deus sabe tudinho sobre você. Ele sabe até o que você ainda nem fez. Entendeu? Ele sabe que você não ora, sabe que você não lê, sabe que você grita com sua mulher, sabe que você bate nos seus filhos, sabe que a senhora não faz amor com seu marido. Tudo sabe que você fuma, sabe que você não paga os outros. Sabe tudinho, tudinho, ele sabe tudo. Aqui hoje é meio que o poço de Jacó. Ele conhece tudo sobre nós e nós sabemos pouquíssimo sobre ele. E ele marcou um encontro com a gente. Aqui estamos nós. Vamos lá. E vem a dona tirar água com o cântaro dela, a cordinha. Ela mesmo disse: o poço é fundo. E nós não estamos falando da esposa do Aquaman, certo? A dona vai pegar água lá embaixo. Então ela tem um cântaro e ela tem uma corda para pegar. Mas de longe ela já viu que perto do poço tem um homem. Então ela vai lá. Ela não quer saber daquele homem. Aliás, ele não interessa a ela porque ele é judeu. Então ela estava caçando um samaritano para ser feliz. Já está no 6º. Uma dona à frente de seu tempo. Nossa. Mas tudo bem, está tentando. Eu gosto dela porque ela tenta. 1 homem, 2 homens, 3 homens. Isso é o coelhinho da Páscoa. Mas beleza, lá vai a dona querendo ser feliz. O que ela quer é o que todo mundo quer. Ser fé. Ela jamais imagina que aquele judeu... Porque, aliás, essa ruptura não vem dos samaritanos. Era o judeu que não gostava do samaritano. Pastor, explica isso pra gente hoje. É mais ou menos assim, quer ver? Olha só pra você entender, desculpe guardar das devidas proporções. Chame um católico para vir num culto numa igreja evangélica, protestante, ele vem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora chame um protestante para ir na missa. Ele vai? É mais ou menos isso. Entendeu? É mais ou menos. É muito fácil nós entendermos isso. Então o que é que nós estamos lá? Uma mulher que vai pegar água. E quando ela vai pegar água, ela fica surpresa. Porque o indivíduo judeu que está perto do poço fala com ela e diz: a senhora poderia me dar uma água, por gentileza? Ela, surpresa com aquela abordagem, olha para Jesus, ela não sabe quem ele é.
E ela diz: como o senhor ousa falar comigo, sendo eu uma mulher e ainda mais samaritana? Em outras, nas entrelinhas, o senhor não pode me abordar. Isso é contra a nossa cultura. Um homem não aborda uma mulher assim, sem fazer parte de sua família. Uma mulher direita que nem eu, honesta. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. O que ela não sabe é com quem ela está falando. Eu imagino Jesus olhando. Se ela soubesse o que eu sei dela, ela mudaria o discurso. Aí ele, educado, diz: dona, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala com você, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela falou: mais um homem para me enrolar. O poço é fundo, moço. O senhor não tem com que tirar a água. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como sua família e seu gado? Jesus disse: não é isso que eu estou falando, dona. Eu estou falando de outra coisa. Eu sei o que você está procurando. E sei que você pensa estar nos homens ou nos relacionamentos humanos. Eu sei o que você está procurando e eu sei que você pensa ser no emprego. Eu sei que você pensa ser na casa própria. Eu sei que você pensa ser na formação acadêmica. Eu sei que você pensa estar no dinheiro, no casamento, nos filhos. Eu sei o que você quer. Você só quer ser feliz. Aliás, você quer ser feliz porque eu criei você para ser feliz. Jesus está falando para aquela mulher, ela está surpresa da abordagem. Mas conforme ele vai falando, ele oferece para ela algumas coisas. E ela não consegue entender o que ele está dizendo. Então ela diz para ele: me dê um pouco desta água. Eu queria me saciar, eu não queria mais ter sede. E ele diz: então chama o seu marido. Ela disse: mas eu não tenho marido. Ele disse: você falou a verdade. Você não tem marido porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Novamente a surpresa se instala e ela diz: nossa, eu vejo que o senhor é profeta. Eu vejo que o senhor me conhece. Eu vejo que o senhor sabe quem eu sou. O que está acontecendo aqui? Jesus está apenas dizendo para ela: você não sabe nada a meu respeito, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei o que seus pais fizeram com você. Eu sei o que seus pais fazem com você. Eu sei o que o seu marido faz com você. Eu sei com o que essa carga tributária do Brasil faz com seus negócios. Eu sei o que outros líderes religiosos, por onde você passou como igreja, fez com você. Eu sei o que o seu marido anterior fez com você, a sua esposa fez com você. Eu sei tudo sobre você. Eu sei tudo a seu respeito. Eu realmente sou o profeta que você imagina que eu sou e muito mais. Ela começa a dizer: não, mas é verdade, nós estamos esperando um Cristo. E ele diz: pois é, eu sou ele. Mas espera aí, tem alguma coisa de errado com isso? Será que o senhor não sabe quem eu sou? Se nem as mulheres da cidade onde eu moro querem andar comigo por causa do meu estilo de vida, será que o senhor me quer, mesmo eu todo atrapalhado no reconhecimento da minha identidade sexual? Será que o senhor me quer, eu todo atrapalhado no meio de valores e princípios e toda essa parafernália de informações que vem sobre mim? Não. Tem alguma coisa de errado. O senhor não pode ser o Messias. O Messias não pode entrar na casa do Zaqueu. O Messias não pode entrar na casa do Simão. O Messias não pode parar para curar um cego de nascença. O Messias não pode tocar no morto. O que Jesus vem fazendo é rompendo, não quebrando princípios. Não. Preso aos princípios, ele vem rompendo. Porque ele sabia que aquela mulher
Era uma pecadora. E diga-se de passagem, talvez muito maior que as outras. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É importante que você entenda, às vezes as pessoas vêm para um culto dizendo assim: ah, eu preciso mudar tanta coisa para aceitar Jesus. Não! Você não precisa mudar nada para aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus para depois mudar. Porque eu não sei para que nem onde ele vai te usar. Então você olha e diz assim: pastor, eu assisto pornografia. Pastor, eu recebo um dinheiro aí. Pastor, eu faço uma fofoca desgraçada, pastor. Uma fofoqueira danada. Pastor, eu sou um mentiroso. Igual o camarada que o cara falou pro outro, Jorge, assim: conta uma mentira a ele. Falou: agora eu tô sem tempo, rapaz. Tô correndo atrás do meu passarinho que fugiu, voou com gaiola e tudo. Então escute só. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele nos enganou. Não. Ele está lá conversando com a mulher e ele diz: sou eu o Messias. E nisso quem é que chega? A patota de Jesus. Seus 2 discípulos, de onde eles vêm? Fala assim: de Samaria. Fala de novo: de Samaria. Eles andavam com o Salvador, sim ou não? Eles estiveram lá em Samaria e voltaram? Isso, trazendo comidas. Tá com fome, os discípulos. Quando eles chegaram, viram Jesus batendo um papo com a dona. Aí é surpresa, o discípulo. Ah, que maluco. Deve ser uma mulher assim. Mas Jesus estava falando com ela. Íntegra, reta, se desvia do mal, cheia de Deus. Eu imagino se eles soubessem a reputação daquela mulher. Por que ele não ia falar: nossa, Jesus baixou muito os seus critérios, suas companhias? Querido, quando Deus mandar você falar com alguém, evangelizar alguém, ir no lugar, faça. Se os outros vão entender, dane-se. Quer uma dica? Faça, mas não registre. Porque tem gente que faz, tira uma foto e posta. Tá você lá, numa rave, evangelizando. Como é que você explica? Não dá.